Buenos días, mi nombre es Gustavo Vasconcelos Cavalcante y voy a hacer esta presentación acerca de los agentes de inteligencia artificial. Yo soy doctor por la Universidad de Brasilia y actualmente trabajo en la Cámara de los Diputados de Brasil. Y yo trabajo con esta área de transparencia de los datos públicos. Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial y el uso de los agentes serán muy útil para la democratización de los datos públicos. Antes yo hice una presentación mostrando más acerca del proyecto y ahora voy a intentar hacer una más técnica para compartir más mi experiencia acerca de la construcción de estos agentes y las posibilidades del uso de estos agentes. Então, a estrutura da apresentação, inicialmente iremos a las bases, né, a los fundamentos teóricos de los agentes, vamos a um pouquinho de las arquiteturas de los sistemas agénticos, iremos falar de MCP, e hablaremos um pouco da história da implementação prática. Hacemos um historial de uma possibilidade, por exemplo, de usar MCP e usar agentes para democratizar a informação. E algumas considerações e recomendações do uso de los agentes. Então, vamos a las pessoas que não estão diretamente, né, ligadas aos agentes, vamos iniciar com os fundamentos teóricos acerca dos agentes de inteligência artificial. Inicialmente, a pergunta inicial, né, que é um agente? Para definir isto, né, há agora um hype em relação a los agentes, né? Está na moda, né? Como se fosse uma coisa nova, né? Pero, né, na Universidade Complutense já tem um grupo antigo que estuda agentes há muitos anos, né? E vou começar usando a definição canônica de los agentes de um livro que é clássico em la inteligência artificial, que é o livro de Russell e Norvig, e a definição, apesar de já ter mais de 20 anos, 25 anos, continua válida, né? Um agente é qualquer coisa que pode perceber seu entorno através de sensores e actuar nesse entorno através de actuadores. Ou seja, há uma percepção de lo que está acontecendo e há uma atuação, se hace alguma coisa, né? Matematicamente, aí também isto, né, esta fórmula que é útil para entender melhor o conceito, né? Que um agente seria uma função que faz um mapeamento entre uma sequência de percepções e traduz isso a uma ação. Importante que é uma sequência de percepção. Não é somente uma percepção a um determinado estado momentâneo, não. Todo o historial de percepção há nisto e isto se produz em uma ação. Mas para frente, né, Norv habla acerca de outras coisas que de los agentes, né, e basicamente, né, da questão de racionalidade, na sentido de maximizar rendimento de uma função de rendimento, ou seja, não basta simplesmente atingir um objetivo, pero tiene que por exemplo, fazer um sistema de recomendação, né? Como fazer maximizar para recomendar o melhor livro possível, né? Ou maximizar a outra coisa que se queira. E a palavra clave para os agentes é autonomia, né?
ou seja, é diferente de los outros sistemas porque a gente tem um grado de autonomia para decidir, né, e quais são os próximos passos. Para actualizar um pouco essa definição, né, uma definição mais operativa, né, atualmente, complementando a de Norvig, seria uma rede uma entidade autônoma que percebe seu entorno, mantém um estado interno, ou seja, tem memória, razona sobre seus objetivos e atua mediante ferramentas para influir nesse entorno. Ou seja, os agentes modernos normalmente têm racionamento, né, e esse racionamento é feito a partir de um cérebro, né, que seria uma LLM, né, um Large Language Model, tem memória, né, que a memória é uma coisa importantíssima, né, porque toda a parte de aprendizagem e a questão de contexto é feita por la memória, e tem também a possibilidade do uso de ferramentas, né? Seria como se fueran as manos da gente, como ele pode actuar no mundo exterior, através de um acesso API, através de código e através de outras coisas. Tem uma orquestração, se tem, por exemplo, um time de agentes, qual agente vai actuar em um determinado momento, e há um câmbio desses agentes, e a questão de ser multi-agência. Né? Podemos ter múltiplos agentes especializados, temos um time de especialistas para ser uma determinada atividade. Então, essa definição mais moderna não contradiz o modelo clássico, né? Sino que lo hace mais explícito e operativo. Há uma confusão normal, a diferença entre um agente e um LLM. Por exemplo, as pessoas, ChatGPT, é um LLM ou é um agente? Quando usamos o sítio de ChatGPT, na verdade, estamos usando um agente. LLM é o motor que está por trás do sítio de ChatGPT, e podemos, todavia, escolher que motor queremos usar. Né? Há várias opções, há GPT 4.1 ou 3.5, podemos escolher qual seria o motor que usamos. Então, o sítio de Claude, o sítio de ChatGPT, usamos também agentes. A outra diferença também que é comum há uma diferença do que é um chatbot, né, workflow e agente. A diferença básica é que o chatbot solamente genera resposta em linguagem natural, né? Não há ação real, tem memória. O workflow já tem uma sequência definida de passos, pero este workflow pode, por exemplo, usar um LLM, pero este LLM é usado para ser uma conversão, fazer alguma coisa, não tem autonomia. Um agente normalmente tem uma questão que toma as decisões, que ações vai tomar. E a diferença também entre antigamente havia os agentes que eram simbólicos, né? Que eram hechas, né, com regras explícitas codificadas, né, usando algum formalismo como scripts PDDL, pero teria algumas limitações, né, uma fragilidade para entradas inesperadas e um custo grande para manter e escalar. Agora, com o LLM, teremos novas capacidades, né, como na compreensão de linguagem natural, racionamento, uso de ferramentas, né, pero temos com isto novos desafios, como a questão de ter comportamento não determinista, né, não, às vezes a gente atua de uma maneira, às vezes de outra,
de uma maneira que não esperávamos, a questão de alucinação, da questão do custo, né? Hoje pagamos para usar, por exemplo, se usamos LLM comerciais, pagamos por uso, por token, e temos também que ter a necessidade de usar guarda-reios, né? Vamos falar nisso um pouquinho mais para frente. É importante, quando construir sistemas com a rede, construir sistemas que funcionem em produção, que sejam seguros, predicíveis e sejam auditáveis. Para pensar isso, os agentes de hoje têm um loop que ele chama o loop fundamental de los agentes, que é um ciclo, né? Inicialmente, há uma entrada de informação, né? Depois, há um racionamento a partir desta entrada para ser um planeamento, o que vou fazer. Depois, há uma actuação, e depois desta actuação, há uma reflexão, né? Para saber se a atividade que foi feita, se já é necessária, se já entrega a informação de volta para o usuário, ou se continua o ciclo, não é necessário fazer isto novamente. Este ciclo está aqui para quedar claro que temos duas partes que são muito importantes. Há uma parte deste ciclo que é uma parte que é imprevisível, que é estocástica. Estocástica aqui, eu hablo de uma maneira que, sempre que se entra as mesmas entradas, se pode ter resultados diferentes. E há uma parte do sistema que é uma parte determinista. Ou seja, queremos que nesse sistema sempre os passos sejam sempre os mesmos, que sejam previsíveis. E na construção de sistema com a rede, é importante separar bem qual é a parte que é estocástica e qual é a parte determinista. Então, uma maneira de fazer isto é fazendo a separação entre a parte de decisão e a parte de execução, né? Esta parte, decisão, é a parte que enriquece o sistema, né? Que é a característica principal da rede, da autonomia. Então, ela é não determinista, né? A criatividade é desejável e razona com incertitude, né? Nós outros não sabemos como os agentes vão interactuar. E a outra parte não, é a parte de execução. Nós queremos nesta parte do sistema, não, que seja previsível, que tenhamos o mesmo input, o mesmo output. Não queremos a criatividade, nós queremos rastreamento, etc. Então, separar estas capas melhora o controle, adaptabilidade, testabilidade e segurança. Por isso, por exemplo, na construção de sistemas, poderemos isolar em capas, por exemplo, uma capa cognitiva, com a capa com os agentes, uma capa de orquestração e uma capa de capacidade. Uma característica de los agentes é o uso de ferramentas, né? La outra que enriquece também os agentes é o uso de RAG, né? De Retrieval Augment Generation. A diferença é que usamos RAG para recuperar documentos e recuperar dados, normalmente em base de dados vetorial, para melhorar o contexto de la busca, o contexto da búsqueda da informação. Depois, a gente tem a possibilidade de usar ferramentas, né? E estas ferramentas é que vão produzir um efeito real, né? E vamos falar mais acerca de las ferramentas. E
La otra cosa también que es importante en la gente es tener una interfaz bien estruturada, ou seja, um contrato acerca das coisas, né, que esteja um esquema do que entra e do que sai de los agentes, para não ter comportamento inesperado em el sistema. Hablando acerca das arquiteturas básicas de agentes, né, temos a mais simples, né, que é um agente único com ferramentas. La outra é a arquitetura de ter um agente que faz o planeamento e o outro que executa. Temos a arquitetura clássica de React, né, que é aquela que observa, depois atua e depois faz uma reflexão acerca do que foi feito e este ciclo continua. A questão de los multiagentes, né, que se pode usar de diversas arquiteturas diferentes, a parte hierárquica, que tem um agente que faz a orquestração, ou seja, atua como um jefe e passa tarefas para seus subordinados. Teremos a questão de los grafos de estados, né, que há transições explícitas e, por exemplo, se hace isto muito usando uma tecnologia chamada LangGraph. E a questão orientada a eventos, que quando se queda monitorando, por exemplo, um determinado comportamento ou um sistema, e quando há um comportamento diferente, por exemplo, acontece alguma coisa, um sistema de log, pode ser um ataque, e é também a outra possibilidade. Então, os agentes, para ser bem comportados, têm que ter um objetivo claro, ferramentas mínimas, solamente as necessárias. Muitas ferramentas confundem a gente na hora de tomar uma decisão correta. Tem que ter bem definido as questões de entradas e saídas do sistema. Tem que ter limites de custo e tempo, né, porque pode entrar em loops infinitos e estáis muitas vezes pagando, né, por a questão de tempo, a questão de tokens, se pode ter um custo muito alto. Tem que ter a observabilidade, ou seja, logs, trazas, métricas, que se pueda mirar como está o comportamento do sistema, e muitas vezes tem que ter a participação humana. Por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa que é peligrosa ou há uma dúvida como actuar, é melhor que pergunte por uma intervenção de um humano, não deixar solamente para a gente tomar todas as decisões e fazer tudo. Muitas vezes é importante que os humanos, em determinadas partes, tomem a decisão. Hablamos em mais detalhes acerca de Model Context Protocol na apresentação passada, pero para as pessoas que não estavam allá, né? Este Model Context Protocol foi um protocolo criado por a empresa Anthropic, e há pouco tempo, há cerca de um ano e meio, pero se tornou muito popular rapidamente e é um padrão, é um estándar que é aberto e é usado hoje por todas as empresas, né? E basicamente este protocolo é para fazer uma maneira de fazer um estándar entre a comunicação entre os LLMs e os clientes e para usar as ferramentas. Para quedar mais claro, sem usar o Model Context Protocol, se, por exemplo, tem um agente cloud e necessitas comunicar com GitHub, uma ferramenta de GitHub, tienes que criar uma conexão entre cloud e o GitHub. Se necessitas com Salesforce, tienes que criar outra. Ou seja, se tem
M agentes querendo falar com N herramientas, tem todo isto de conexões. São necessárias 15 integrações para ser isto. E com o uso de MCP, se cria como se fosse um protocolo comum e todas as pessoas, por exemplo, Claude, basta ter um cliente, né, MCP configurado e se pode falar com o servidor MCP de GitHub, se pode falar com o servidor de Salesforce, etc. Ou seja, em lugar de ter M vezes N conexões, integrações, agora tem M mais N. Né? Imagine aqui que a diferença é pouca, porque estou falando solamente de 3 e 5. Né? Mas se temos 10 agentes com 20 ferramentas, né? A diferença é muito grande. Então, seria como se fosse um tradutor e passamos a falar uma língua comum entre toda para ser a comunicação entre os agentes e as ferramentas. Né? Seria como se fosse uma espécie de Esperanto, mais ou menos. Né? Todos falam esta língua MCP e fazem a comunicação. Outra coisa que é muito útil, né, para o MCP, por exemplo, se tem um agente que necessita usar uma ferramenta, aqui primeiro consulta o servidor MCP e o servidor MCP vai publicar quais são as ferramentas que estão disponíveis, como usar as ferramentas, é possível fornecer prompts também, e outros recursos. Então, o MCP é possível fornecer tools, resources e prompts, né? Tools são as ferramentas que podem executar. Por exemplo, ele pode acessar o Google Calendar, pode fazer uma búsqueda na internet, pode criar dibujos, etc. Resources são recursos, como, por exemplo, acesso a uma base de dados para leitura, por exemplo, para ter mais informação. E os prompts são prompts, né, templates predefinidos. Por exemplo, como fazer uma determinada atividade. Então, barras um prompt específicos del MCP. Agora, vamos falar um pouco mais acerca da implementação prática. Da implementação prática do uso do MCP. Como construir, por exemplo, servidores e como usar o MCP. Para esta implementação, vou usar o caso que usamos de agente cidadão. Para as pessoas que não estiveram presentes em la outra apresentação, aqui está o uso, vou pôr aqui em espanhol. Aqui é um sistema, por exemplo, nós temos os dados abertos da Câmara de los Deputados. O problema é que para consultar os dados abertos, se quer qualquer informação allá, necessitas saber usar informática para fazer uma consulta, se queries, etc. E isto foi pensado em poder usar diretamente o sistema. Então, por exemplo, uma informação, quero saber quais são os deputados de Rio de Janeiro. Então, a hora de atuação vai começar agora uma busca. Aqui estão os agentes que estão atuando, né? Este sistema, por exemplo, tem 5 agentes, né? Tem um orquestrador que vai começar a trabalhar, vai mirar qual é a pergunta e, de acordo com isto, passar para o agente respectivo, que é um especialista. Então, por exemplo, este legislativo vai fazer búsqueda acerca de legislação. Por exemplo, pergunta como essa:
né, quais são as proposições acerca de inteligência artificial, né? Então, vai ser este agente. Se é uma pergunta acerca de uma informação acerca de los políticos, então, agente político. Se é uma informação acerca de las questões fiscais, das despesas de los deputados, estas coisas, passa pela agente fiscal. A partir daí, esse agente recebe a resposta e passa para um agente consolidador para fazer a resposta final, que está trabalhando agora. Está consultando os dados abertos, a hora está um pouco demorado, né? Pero aqui temos, por exemplo, esta informação, né? Estes são os deputados de Rio de Janeiro, né? Os nomes, né? E qualquer informação é interessante, né? Por exemplo, se acerca de inteligência, quer saber que está tramitando acerca de inteligência artificial e a hora é a agente legislativo que vai trabalhar. Aqui temos um conhecimento específico, né? E prompts específicos e ferramentas específicas, né, sobre a questão legislativa. E várias vezes tem que fazer, por exemplo, fazer várias consultas, por isso demora. Então, agora, por exemplo, aqui, ó, quais as proposições de inteligência artificial em trâmite em Brasil. Então, tem aqui todas e que estão tramitando. Ou seja, a intenção é que qualquer informação disponível em los dados abertos se pueda fazer uma pergunta em linguagem natural. Esta é a proposta do sistema. Ok? Então, vamos agora a regressar a isto. Como um diagrama simplificado, né, do sistema, vamos o cidadão faz uma pergunta, passa para um agente orquestrador, este decide, de acordo com a pergunta, se passa para um agente legislativo, se passa um agente político ou para um agente fiscal. Todos eles empiezam a interagir com o LMCP para a búsqueda de la informação. Depois, quando o agente finalizar seu trabalho, entrega a resposta para o agente sintetizador a ser a redação final. E o MCP faz a consulta em la API de la base de dados da API de los dados abertos da Câmara. E podemos dividir esses sistemas basicamente em 3 capas, né? Temos a capa da interface do usuário, que nós vimos, esta que lidamos agora, né? Temos a parte de orquestração, né? Onde estão os agentes, como usam, né? E aqui que estão os agentes, e temos também a parte de serviços e recursos, que é a parte do servidor MCP e a API da Câmara dos Deputados. Para mostrar como foi feito isto, vamos de trás para frente. Eu penso que é mais didático a ser desta maneira, né? Então, inicialmente, temos o sítio da API da Câmara de los Datos Abertos e temos que construir um servidor MCP para fazer o mapeamento desses dados. Aqui temos o sítio de dados abertos da Câmara dos Deputados. Se nós entramos, vamos ver que temos muita informação. Então, é uma coisa que é complexa para obter a informação, por exemplo, acerca dos deputados, proposições, votações, órgãos, partidos, legislaturas, blocos, frentes, grupos, eventos, sobre referências, etc. Então, sobre líderes, há muitos endpoints para obter essa informação. E é difícil para um LLM vir diretamente a um sítio e saber
todo o processo de como se hace uma consulta para obter a informação diretamente nesse sistema. Para isto, né, é que vamos fazer um mapeamento. Então, temos todas essas informações estão disponíveis em los dados abertos. Então, inicialmente, vamos com desenvolver um MCP. Vamos começar mostrando um MCP mais sencillo possível, com apenas uma ferramenta para ser a ilustração da apresentação. Vamos ver que é uma coisa que é muito simples de fazer com uma ferramenta. Basicamente, temos aqui um servidor. Esse arquivo aqui, para poner, usando esta tecnologia de FAST MCP, aqui se inicia o MCP e se publica uma ferramenta. As ferramentas estão aqui. Então, por exemplo, este MCP tem apenas uma ferramenta listar deputados, ok? Então, é a única ferramenta que tem disponível aqui, este MCP. Vamos ver se há uma coisa importante mais para mostrar. Basicamente, é isto. Então, aqui, nesse servidor, inicia o servidor e publica esta ferramenta. Hecho isto, MCP, que hacemos? Depois de construir um MCP, como neste, temos agora um arquivo de configuração e podemos fazer um teste local. Por exemplo, vamos ver se funciona aqui. Para ser um teste local, solamente testando este primeiro MCP, que é este MCP mais simples, ok? Então, aqui este é o cursor. Aqui está, eu pus o arquivo de configuração, que é esse MCP JSON, e para ser um teste local, se este MCP está bem ou não. Então, podemos começar a falar com o MCP. Então, está falando, né, que a única ferramenta que tem disponível é uma ferramenta listar deputados, né, que hace uma consulta, né, em la Câmara dos Deputados, aqui os parâmetros. Com isto, eu posso fazer uma pergunta simples, como naquela, né? Qual são os deputados de Sergipe é um estado de Brasil que é como se fosse uma comunidade autônoma. Aqui, mira que quando eu hice a pergunta ao LM, vai ser quer acessar o MCP. Eu digo sim, pode. Hoje eu posso autorizar para não fazer a pergunta. Pronto. Agora, o MCP já foi a os dados abertos da Câmara, recuperou a informação e mostrou para mim, ok? Então, aqui é um exemplo mais simples possível, né, de fazer um MCP. Agora, vamos um MCP mais completo, né? Que, por exemplo, como hacemos esse daqui é MCP da Câmara.
Aqui está a questão do MCP, os arquivos principais estão aqui. Então, mira, temos aqui o arquivo de servidor, né, para iniciar o servidor, como mostramos antes, que basicamente sube o servidor e inicia a ferramenta de MCP. E aqui, este arquivo aqui, que está a importação das ferramentas. Todas as ferramentas que tem disponível em los dados abertos. As ferramentas estão todas acá. Então, acá há um mapeamento de todos os dados que há em los dados abertos para ferramentas. Por exemplo, sobre os endpoints de deputados. Estão aqui cada uma das ferramentas que são possíveis a ser a consulta. Por exemplo, aqui, vamos mirar uma ferramenta, a ferramenta de despesas de los deputados. Estão publicado como fazer a búsqueda das despesas, e é possível ver que, por exemplo, aqui, né, que também aqui ajuda no LMCP a ensinar aos agentes como fazer a búsqueda. Por exemplo, importante, neste caso, para agentes, se necessitas de uma visão geral, use a ferramenta resumo despesas de deputado em lugar desta ferramenta. Então, também aqui como funciona também como um tutorial para os agentes como fazer esta búsqueda e como recuperar a informação em los dados abertos. Então, é uma puente que como se nós aqui tornarmos mais fácil a vida de los agentes para obter a informação. ¿Ok? Sí. ¿Puedo interrumpir un momento, Sí. Gustavo? Sí, bueno, para hacer un poco un resumen de esto, que creo que es importante pararse en este punto. Aquí, entonces, nosotros lo que definimos son funciones, que las funciones son las herramientas, ¿vale? Y lo que estamos haciendo, que teniendo en cuenta la base de datos que tenemos del Congreso de los Diputados, lo que hacemos es un conjunto de funciones, herramientas. Cada una tenemos que programar nosotros, como desarrolladores, Sí. Cómo se accede, cómo se hace la búsqueda, etcétera y tal, para encapsularlo dentro de esa función, ¿vale? Y luego declaramos cómo se tiene que utilizar esta función. Básicamente Sí. son estas dos cosas lo que tenemos que hacer como desarrolladores. Exatamente, como se fuera uma puente, né, porque para facilitar a vida de los agentes. Eu iria fazer uma crítica a mim mais tarde, pero eu vou aproveitar a oportunidade, né, e fazer agora. Esta pode ser, por exemplo, que está feito aí, a maneira inicial de fazer um mapeamento completamente de los dados abertos hasta ferramentas. Pero não é a maneira ideal para um sistema final de produção, porque eles fazer este mapeamento um a um, ou seja, transformar todos os dados abertos, todos os endpoints em todo, por exemplo, se há 60 endpoints, transformar em 60 ferramentas. Se pode fazer isso de uma maneira inicial. Pero, como se são paradigmas diferentes, por exemplo, as API REST de los dados abertos são hechas para humanos e têm uma granularidade muito grande. As ferramentas são hechas para os agentes e, por isso, se pode ter grau de abstração maior. Ou seja, pode-se pensar em, para fazer esta consulta, não necessito fazer este mapeamento em 60 ferramentas. Tenho 14 ou 15 ferramentas que são mais especialistas em fazer uma determinada búsqueda. Pero para iniciar um sistema e fazer uma prova de conceito, por exemplo, inicial, podemos fazer este mapeamento um para um, que é que hicimos.
ou seja, todos os dados estão mapeados em ferramentas, ok? E, então, inicialmente, Y, podemos... perdona, y entonces, bueno, una vez que hemos definido, por ejemplo, en este caso, todas estas funciones, solo definimos un servidor MSP que proporciona todas exatamente. las herramientas. O sea, este servidor ahora mismo está proporcionando ¿cuántas herramientas? 60 o así. 60 ferramentas, O sea, que herramientas. el trabajo ha sido esencialmente el programar cada una de estas funciones, cada una de estas herramientas. Exatamente. De Y... todas maneras, ah, perdona, Gustavo, en este caso no hay ya ningún tipo de, yo qué sé, asistente, herramienta que te ayude por lo menos a sim, dar una versión não. preliminar. Sim, eu, por exemplo, deste caso, eu hice umas 2 ou 3 como modelo e muita coisa, o próprio uso da inteligência artificial para fazer este mapeamento entre transformar cada um dos dados e transformar em ferramentas. E depois, vários testes automatizados para uso de ferramentas e chegamos a los limites da ferramenta e não, agora temos que ir cada uma delas, não, necessitamos ter um texto, uma explicação, porque a gente se perdia a usar esta ferramenta, então é uma coisa muito interativa. Se constrói uma primeira versão, se usa, por exemplo, a inteligência artificial também para os testes, ou seja, imagine que tem esses dados, imagine 200 perguntas que se podem ser hechas e tentas fazer um teste de carga em servidor. Não, estas 20 não se contestaram. Então, vamos ver como se contestar estas outras 20. Então, hoje é possível, usando a tecnologia, fazer muita da parte braçal do trabalho, para fazer esse trabalho deste mapeamento. Então, hacemos isto e depois podemos fazer um teste local. Por exemplo, poner em nossa própria máquina, rodar este servidor MCP. Ponemos por exemplo, um nativo de configuração deste MCP e vamos mostrar, por exemplo, local acá. Agora, estou com Cloud. Cloud é uma ferramenta, Cloud Desktop, né? É uma ferramenta muito boa para fazer estes testes, porque ela é hecha por Anthropic, que é a empresa que começou a desenvolver MCP. Então, acá tenho o servidor está rodando localmente. Como sabemos que está instalado o servidor? Viemos aqui em configuração, em desenvolvedor, e aqui está esse servidor está rodando aqui localmente em minha máquina, ok? Solamente com isto, por exemplo, com o servidor rodando, podemos fazer muitas coisas, por exemplo, aqui qualquer informação acerca de câmara, podemos solamente perguntar, né, aqui, por exemplo, quais... Pois solamente avisar a ele, usa solamente, para deixar claro, MCP.
El MCP vai funcionar como... Aqui eu posso sempre permitir e depois não me pergunta mais quando vai usar MCP. El MCP funciona como uma puente entre qualquer LLM e el agente. Então, aqui se pode, por exemplo, imagine que eres um consultor legislativo, alguma pessoa. Qualquer informação que queira acerca desses dados e os cruzamentos de dados, agora tem acesso através do uso do MCP. Por exemplo, Agra. É interessante que com isso se pode fazer, inclusive, como eu falei que isso já é na rede também, se pode fazer perguntas complexas, estudo, haga um comparativo entre as votações a favor ou contra o governo, haz qualquer coisa, e os dados são dados em tempo real, são os dados que estão hoje, né, que estão agora em la Câmara dos Deputados. Então, se solamente tendo isto, né, ponendo um nativo de configuração e tendo acesso a um MCP, se democratiza, né, de uma maneira mais fácil todos os dados. Então, agora, por exemplo, está trabalhando, né, acerca para correr informação e, por exemplo, informação complexa, comparativos, análises acerca dele del trabalho legislativo, tudo se pode fazer com isto, através do uso do MCP. Agora está finalizando. Interessante que se eu hice, por exemplo, com proposições, hace um dashboard com análise de las informações acerca de, por exemplo, de aborto, inteligência artificial, por tipo, né, uma informação seria bem ampla em relação a isso, ok? Pero vamos volver. Depois, em outra oportunidade, que temos mais tempo, podemos fazer como se fosse de uma maneira mais tranquila. Ok. Então, inicialmente, como hacemos? Hacemos um teste local, né? E para saber se está tudo bem, se o MCP já tem todas as ferramentas, testes, etc. Com isto hecho, o que hacemos é fazer uma publicação em um servidor VPS, né? Um Virtual Private Server, né? Ou seja, para uma maneira de poner isto em la nube, né? Eu hice todo isto sem estou lejos de la câmara agora, né? Então, tudo que estou fazendo, não tenho nenhum recurso a mais por ser empregado da câmara. Estou fazendo uma coisa que um cidadão normal poderia fazer. Então, não tenho nenhum privilégio, nada especial. Então, eu primeiro testamos localmente e depois publicamos, né, em um servidor, na nuvem, né? Normalmente isso ponemos o código em GitHub e hacemos o deploy na nuvem. Com isso, em lugar de ter um arquivo de configuração assim, temos agora uma URL que qualquer pessoa do mundo, né, vai poder usar nosso servidor MCP. Por exemplo, se eu publico lá, esta não é real, tá? Porque eu não sabia a publicação. Então, pero o formato é assim. Então, a pessoa cadastra isto e tem acesso a servidor MCP. Alguma dúvida nesta fase do servidor MCP?
¿Puedo No, yo creo seguir? que por ahora no. Sí, por Ok. supuesto. Ok. Entonces, com esta parte hecha, vamos a la outra parte do sistema, ou seja, construir a parte de el acesso a servidor MCP. Por quê? Eu penso assim, grande parte de la minha intenção seria nesta parte também de construir um melhor servidor MCP possível para democratizar a informação. A única coisa é que para o público em geral também fazer a configuração de poner um servidor MCP em um LLM e essas coisas não é uma coisa fácil, né? E também para tornar isto disponível de várias maneiras, a WhatsApp, a ter interfaces diferentes, vamos fazer esta camada de orquestração, que é aqui onde atuam os agentes. Nesta camada de orquestração, eu hice inicialmente usando uma orquestrador que chamamos de N8N. Também isto é de uma empresa que ela é uma startup que é de Alemanha, que está com muito êxito agora, está muito popular. Ela começou mais sendo como uma plataforma de automação de workflow, pero de cerca de 1 ano e meio, 2 anos para cá, começou também a disponibilizar bastante capacidade de uso de agentes e está se tornando muito popular. E eu penso que, dependendo da necessidade, por exemplo, se é uma coisa mais determinística, podemos usar para fazer o protótipo inicial do sistema. Deixando claro que não é uma framework para construção especialista em construção de agentes. Para isso, vamos ver, há soluções mais específicas, como LangChain, LangGraph, CrewAI e outras, né, que são específicas para estes. Pero cada caso vai depender da necessidade, né? Normalmente usamos mais também plataformas como estas se tem um comportamento que não é tão previsível. Por exemplo, não sabes que como o agente, o conjunto do sistema vai ter um comportamento emergente devido à interação dos agentes. E neste caso poderia se usar mais também uma plataforma de agente. Mas vou mostrar neste caso o uso de N8N e como é interessante e fácil. E eu penso também que, por exemplo, para ensino, o primeiro contato com os agentes é uma ferramenta muito interessante. Aqui estão as plataformas que estão mais populares atualmente, que uso de agentes, e isto é um critério de popularidade, né? Que não é absoluto, pero é a questão de estrelas em GitHub, né? Então, que hoje temos N8N, que não é como falei cientificamente uma plataforma para um workflow para agentes, pero se pode usar muito bem e é muito popular. Temos LangChain, que é mais antiga, muito popular, muito precisa, pero também é um nível muito baixo e tem que escrever bastante código para usar ela. Temos AutoGen, que é de Microsoft, que é também a força de Microsoft, é muito forte e interessante. Outra que está crescendo bastante é CrewAI, que me gostou bastante e se temos tempo também eu posso mostrar alguma coisa. E OpenAI também é uma nova que tem pouco tempo, então são as plataformas para uso da gente. Vamos mostrar agora como usar, por exemplo, plataformas como N8N para
uso de agente, né? N8N é uma plataforma que é possível usar a versão web, pero tiene que pagar e, por exemplo, tiene acesso gratuito, pero depois de 14 dias se pode pagar, pero também é importante que N8N também é open source. Então, se pode bajar o servidor e poner em sua instalação local e todos usarem. Não é necessário que se tenha um contrato, exatamente, se pode usar localmente. Ou se pode, como eu disse aqui, por exemplo, usar N8N instalado em um servidor e na nuvem, ok? Vou mostrar para as pessoas que não conhecem como é interessante N8N. Para o primeiro contato com o desenvolvimento de N8N, eu recomendo usar no sítio de N8N, tem 14 dias que se pode usar de graça. Então, por exemplo, como se cria uma rede bem fácil, vamos criar uma rede com acesso a uma ferramenta, né? Então, normalmente, vou cá, vamos criar uma plataforma que há um chat. Aqui é um chat, vamos agora poner uma rede no sistema. Aqui, poner uma rede, ok. E para poner na rede ao sistema, os agentes têm, né, vamos acordar da apresentação, tem um cérebro, tem uma memória e tem também acesso a ferramentas. Então, agora vamos escolher qual vai ser nosso cérebro. Vamos usar outra dica, é usar, por exemplo, como cérebro Open Router, que é uma plataforma que hace uma terceirização e se paga uma vez e se pode usar de qualquer plataforma. Aqui eu posso fazer um sistema que tem DeepSeek, que tem OpenAI, que tem a Claude. Então, aqui eu tenho à disposição todos os agentes. Então, por exemplo, eu posso usar acá, vamos, que tal? Vamos usar OpenAI Mini. Então, nosso cérebro da gente vai ser OpenAI. Vamos poner uma memória simples para ele e vamos deixar esta gente com uma ferramenta. Por exemplo, uma busca. Aqui já configurei, já tenho a conta, solamente existo, pero solamente cadastrar e poner lá a API, ok? Pronto. Com isso, já tenho acesso aqui a gente. Estou em português. E a outra parte interessante aqui para finalidades didáticas é, por exemplo, usando aqui toda a interação. Aí, o chat está com a gente, que está com o cérebro, que começou a ser uma búsqueda para retornar a informação. Então, aqui, ó, o tempo em Madrid está chuvoso, com a temperatura de 48 graus, né? Então, como está, por exemplo, o tempo em Madrid. Então, por isso, podemos fazer toda a arquitetura, inclusive, aqui, cadastrar, por exemplo, usar como ferramentas acesso a servidores MCP. Então, esta é uma plataforma que rapidamente, né, se pode fazer, se pode usar os agentes. Okay? Então, por exemplo, mostrando
um flujo como aquele, por exemplo, de la câmera. Vamos acá. Então, se tem, para hacer aquilo de orquestração, se tem aqui um ponto de entrada, que chamamos de webhook. Ou seja, o que é um webhook? Webhook é um endereço web que é quando eu olhando a informação em la front-end, eu coloco a informação, submeto a informação. Neste webhook tem uma direção e eu coloco, não, quando a pessoa submeter a informação em la front-end, envia para este endereço, esta direção. E aí empieza o fluxo. Tem um orquestrador, que o orquestrador passa para toma a decisão que vai ser e passa para cada um de los agentes. Cada agente deste é especialista e tem um prompt bem específico. Por exemplo, vamos ver, este daqui agente é este. Este é o agente legislativo. Então, vamos ver que para que haga todo o seu trabalho, é necessário... Ah, não, aqui não. Aqui. Foi a... Então, por exemplo, todo um prompt, este é um prompt grande, todo, pero que é necessário para que aquele agente haga seu trabalho. Então, ajudamos a ele, quais são as ferramentas, estratégias também de busca, erros, o formato que queremos, a saída, tudo colocamos acá. Então, é outra de las razões que usamos também, diferentes e agentes especialistas, porque o prompt cada um tem uma coisa muito especializada e muito larga. Às vezes, temos prompts de 2, 3, 4, 5 páginas de prompts, ensinando como fazer o trabalho. Depois, cada agente, e às vezes o roteador, por exemplo, pode decidir, não, isto é para a parte... que é necessário o trabalho do agente legislativo e do agente político. Os dois trabalham, enviam a resposta aqui para o agente orquestrador, orquestrador não, é o agente consolidador, e este agente faz a redação final. E, inclusive, é possível que quando este agente não se queda satisfeito com a resposta, se pode novamente perguntar a los agentes ou fazer outras búsquedas que pense que é necessário. E entrega aqui a resposta final. Isso daqui, este uso de base de dados, é para que podemos pôr aquela animação e a interface de busca. Aqui é como se fosse sinalizadores. Eu passei por el agente orquestrador. Agora eu passei, estou para el agente legislativo. Para que eu possa fazer aquela animação e a interface para que o usuário tenha a informação que a agente está atuando em que momento. Ok? E, para finalizar, a capa de... Una pregunta. Entonces, tú, la demostración que nos has hecho antes, lo has implementado entonces todo con el framework N8N. Sim. Toda aquela que está implementado está com ele, inicial. Eu estou fazendo cambios para usar agora e fazer todo o mesmo fluxo e o mesmo conhecimento. Estou fazendo um mapeamento para Crew AI, a outra tecnologia. Sí. Pero
eu recomendo para o contato inicial, para fazer um planeamento, ver o funcionamento, é uma plataforma visual, né? Se pode fazer os loops entre os agentes, a comunicação, o fluxo, o nível de resposta. Começar com ele é muito interessante. É muito flexível para fazer isto. E como professores também, com a finalidade didática, de mostrar os agentes funcionando inicialmente, eu penso que é bueno trabalhar com isto e depois não. Aí vou agora ao código puro para ser uma coisa de produção mais rigorosa, por ejemplo. Ya. O sea, que este lo has utilizado como una herramienta, o sea, no diría de prototipado rápido porque luego genera un código bastante funcional, pero que has hecho ajustes finales ya manualmente, ¿no? Sim, é possível, dependendo do sistema e do tamanho. Por exemplo, muitas pessoas usam esta plataforma como plataforma de produção. É possível usar, mas depende também do tamanho do sistema, da questão da escalabilidade. É um sistema para dezenas de usuários ou para centenas e milhares, porque aí empieza a pensar, não, vou atrás de outras plataformas. Pero é possível usar diretamente sistemas usando N8N. Pero se quer fazer como é um grupo de agentes, por exemplo, na universidade, e quer um comportamento mais específico do comportamento dos agentes, é interessante também trabalhar com plataformas mais especializadas, como CrewAI, LangGraph, etc. Se quer mais com uma linha de investigação. ¿Ok? Sí. Vale, perfecto. Otra pregunta. Lo que parece que es bastante complejo al final es definir bien todos esos prompts. O sea, no hay unas guías muy claras y al final, por lo que hemos estado mirando, la complejidad la pasamos del código a los prompts. Sim, pero também podemos usar a própria inteligência artificial para, por exemplo, fazer testes automatizados e pedir a ela mesmo recomendação. Por exemplo, por exemplo, vamos imaginar um teste acerca dos deputados. Eu coloco toda a informação que eu tenho dos deputados e LMCP e peço, ajuda-me. Imagine 100 perguntas acerca dos deputados e haga o teste e veja se tem a resposta adequada. Se não, e, por exemplo, não, estes 20 não está bem. Não, agora que sugerência dar-me para melhorar meu prompt. E assim também, atuando de maneira interativa, tem resultados cada vez melhores. Então, também tem este uso de inteligência artificial para ajudar com a melhora dos prompts, para facilitar isto. ¿Ok? Vale. O sea que también está usando la inteligencia artificial para probar, para teste. Para teste e para a melhoria de los prompts. Muy bien. E simples, com supervisão humana, né? Então, há uma sugerência, não, isto vai melhorar, vamos ler como é uma linguagem natural, é mais fácil ler, não, isto faz sentido, não vai ser isto, né? Pero com isto há uma melhora grande. E lá, assim, é possível fazer testes que antes eram inviáveis, né? De poner centenas de perguntas, né? Para hacer esto. Ya. Y para desarrollar los prompts, ¿cómo ha sido el proceso que has seguido? O sea, te habrá llevado, al principio empezarías con prompts bastante sencillos. Simples, sí. Y para llegar a esta complejidad, ¿cómo ha sido? Si puedes resumir. Aí eu vou melhorando as coisas que estejam bem, eu vou acrescentando mais informação. Por exemplo, é importante para mim nesse prompt que os LLM não sabem informação, quais
qual é a hora atual, qual é o local, informações de contexto para os prompts, e vamos a poniendo a mais as coisas que não se a gente se perde, por exemplo, não, vou poner isto e na outra vez não vai a funcionar. Pero é possível usar também, depois de um tempo, usar a própria inteligência artificial para, não, ok, tu não conseguiste esta informação nos testes, esses 10 testes houveram falhas. Então, que prompts, qual é a sugerência que tu hacías para melhorar mis prompts, para que eu pueda ter êxito na próxima vez com essas questões. E ele me ajuda também com isso, a ser esta sugerência de prompts, e este prompt agora, né, vai a passar em los próximos testes. E assim, vamos melhorando de maneira incremental com isso. Muy bien, gracias. Ok? Agora vamos à capa de apresentação, que é esta capa de front-end também. Aqui, o desafio maior, né, é fazer toda aquela visualização em tempo real do trabalho de los agentes. Para isso, usamos, né, usamos semáforos, né, que mostramos lá em fluxo, que há uma base de dados de Supabase, que em tempo real, a interface está sempre comunicando e recebe a informação do Supabase quando há uma atividade de, por exemplo, um agente está trabalhando, eu tenho essa informação e eu coloco essa informação para o público. Eu penso que é importante porque muitas vezes esse trabalho é mais demorado porque a gente não é uma búsqueda direta e traz a informação. Muitas vezes a informação final, ela de 3, 4, 5 búsquedas, não queda satisfeito com o resultado, então leva um tempo. Com essa animação, o usuário sabe o que está passando, com que a gente está trabalhando, e se queda mais fácil também esperar. Então, seria fazer essa interface, né? Ela não só espera a resposta final, ela trabalha enquanto o sistema está trabalhando, né? Aumenta a confiança, né, em la IA. Outra tecnologia que é muito interessante, e esta é código Python direto, pero é usar essa Crew AI, né? Que é muito interessante, é fácil, tem um código que define, não, este é minha agente, este é a função de minha agente, é o rol de minha agente, este é o contexto que a gente vai atuar. Então, esta é uma tecnologia mais, né, de agente, é muito simples, e aqui a especialidade dela é lidar com, ele chama crew, né, no sentido de equipo em inglês. Então, tem um equipo, pode trabalhar de uma maneira hierárquica, tem um jefe, tem os subordinados, se pode passar a atividade, a tarefa de um agente para outro, é muito interessante essa daqui. Então, para a parte final, né, uma coisa importante, né, eu falei inicialmente que eu hice inicialmente um mapeamento, né, de fazer um wrapper completo da API para um MCP. Depois, podemos fazer um refinamento, não fazer esse mapeamento de um para um, né, porque são hechos para finalidades diferentes, né, e tem enfoques diferentes. Então, por exemplo, podemos fazer um MCP com menos ferramentas, mas ferramentas mais poderosas, por exemplo, e não fazer esse mapeamento uno para uno, né? Pero é acessível fazer um wrapper como este para, por exemplo, fazer um protótipo, né, como um MVP, né, exploração de domínio, fazer provas de integração, demonstração didáticas também, né?
Uma coisa importante do uso dos agentes, né, é sempre como a gente tem autonomia, pode ter comportamento imprevisíveis. Então, quais são as ferramentas permitidas, poner limite de uso de recursos, de consumo de tokens, etc. Ter integração entre a comunicação entre seus diversos módulos, a questão de ter o human in the loop, ou seja, poner o ser humano quando necessário para tomar uma decisão, né, que a gente tenha uma dúvida, não fazer qualquer coisa, não, pergunta a um humano, fazer a validação de las salidas, né, então, usar, por exemplo, eu usei em MCP TypeScript, alguma coisa, verificação de tipos, sempre para, ou de contratos, recebe a informação de determinada maneira, né, e a comunicação é feita desta maneira, e a questão de auditoria, uma boa auditoria. Antipadrões, que evitar demasiadas ferramentas, ou seja, poner um agente diretamente, por exemplo, com 50 ferramentas ou 60 ferramentas, com o MCP da Câmara. Por isso, por exemplo, que cada agente daquele especialista não tem acesso às 50 ferramentas. O agente político só tem acesso a umas 10 a 15, que são necessárias para o seu serviço. O agente legislativo a outras, assim por diante. Não dar memória infinita, né, devido a custos, a latência, ter bastante observabilidade, logs, etc. Separar a parte que é imprevisível da parte que é previsível, né? Não usar MCP como wrapper e poner limite nestas loops de interação. Receita final, né? Os 6 passos, né? Definir a tarefa, definir que ferramentas necessita, desenhar os contratos, ou seja, como vai ser a comunicação, implementar o servidor MCP, conectar, observar e iterar, né? Sempre melhorar. Então, os agentes de IA não são magia, né? São sistemas bem desenhados, né? O valor está em todo, né? Na arquitetura, os contratos e na observabilidade. Agradeço por a atenção de todos. Muitas graças.